Muito bom dia, queridos amigos, muita paz no coração, muita luz. Eu sou a Fernanda Temple, nós estamos começando mais um Evangelho na Rede, desejando a cada um de vocês uma semana abençoada, cheia de coisas boas, energias do bem. Vamos nos sintonizar hoje ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, para que possamos ter uma sintonia muito elevada. Agradeço a cada um que está aqui sintonizado com a gente, os amigos no Facebook, os amigos pelo YouTube. Agradeço pela oportunidade de estar aqui junto de vocês. Agradeço à Rede Amigo Espírita pela oportunidade. Gente, vamos começar o estudo de hoje podendo realmente nos sintonizar. Então vamos nesse momento juntos, se possível fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e vamos assim deixando do lado, realmente de fora, todos os pensamentos contrários, toda a ansiedade, tudo aquilo que nos preocupa, para que possamos, assim, de coração aberto, receber aquilo que viemos buscar nessa manhã. Respira fundo um pouco, renovando o ar no seu pulmão, renovando como se você renovasse as suas esperanças, como se você, com esse ar que você absorve, você buscasse também todos os fluidos benéficos, todo o alinhamento que você precisa. E ao expirar, vá deixando ir os excessos, as cargas desnecessárias, como se você pudesse se esvaziar. É preciso deixar ir para vir o novo na sua vida. Então respira fundo. Abre o coração e vamos sintonizar o nosso amado Mestre Jesus. A sua presença branda, pacífica. O nosso modelo maior de iluminação, de consciência, de despertar. Vamos trazer Jesus à nossa frente, bem perto do nosso coração, e nos deixar sermos abraçados vamos sentindo ao nosso redor a presença dos nossos bons amigos, dos nossos benfeitores, nos auxiliando a manter a nossa vibração, nos auxiliando a refletir, nos auxiliando a nos elevar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixas cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos abrir os nossos olhos, continuando abrindo os nossos corações. Deixa eu dar bom dia a todos vocês que chegam agora aqui. Bom dia, Dete, bom dia, Maria Antonieta, bom dia, Emília, bom dia, Aparecida, bom dia, Valéria, bom dia, Neuza, bom dia, Penha, bom dia, Magda, bom dia, Cláudio Honor. Muita paz para vocês, muita luz no coração. Hoje a gente vai estudar, então, a continuidade do livro Jesus no Lar, obra de Neio Lúcio, psicografia
por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos na lição 24, os sinais da renovação. Vamos então ouvir o que o texto nos traz para a gente começar as nossas reflexões. Ante a assembleia familiar, o mestre tornou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia, lá fora, em pleno coração da natureza. Fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores, nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era distante. Muito bonito, né? Essa passagem. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está chegando agora aqui com a gente, quem está sintonizado no Face, no YouTube. Muita paz para vocês. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Renata. Bom dia, João Batista. Bom dia, Kátia. Bom dia, Jorge. Paz e luz para todos vocês também. Bom, quero repetir essa parte aqui, a primeira parte da leitura, que diz o seguinte:
Quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Eu penso que as pessoas, vamos incluir nós nesse pessoas, ainda estamos muito longe da fé real, da espiritualidade verdadeira. A nossa espiritualidade, ela precisa realmente nos transformar. Não dá mais, gente, para a gente viver em teoria nesse plano. Não dá mais para a gente ficar estagnado quando o momento é de real transição. Então, esse momento realmente nos pede o que em nós precisa ser reformado. O que em nós precisa ser renovado. Deixa eu ler uma mensaginha aqui para vocês. É uma mensagem de um livro que eu abri aqui, saiu justamente algo sobre renovação hoje, né? Tudo está em sintonia. Você está sendo acometido de arrependimento pelos sonhos que não explorou? Fica imaginando o que poderia ter sido se tivesse tomado um rumo diferente? Está lamentando oportunidades perdidas que sente que deixou para trás há muito tempo, acreditando que agora é muito tarde ou que está muito velho para ir atrás delas nesse momento? Não, você não está sendo atormentado pelo passado, mas está sendo encorajado a rever e achar o seu tesouro em meio à poeira. O espírito da vida está batendo em seu ombro e o desafia a se engajar novamente. Sim, algumas coisas morreram definitivamente e isso precisa ser aceito, lamentado e esquecido. Mas outras parecem estar acabadas e, na verdade, estão somente esperando que você sopre vida nelas. O propósito da sua alma, agora, é separar o que está morto do que está apenas adormecido. Enterre os mortos e não olhe mais para trás sentindo-se arrependido. Então, dê aos que estão inativos tudo o que tiver a fim de reanimá-los, seja na arte, nos relacionamentos ou mesmo na sua saúde. A sua lição para a sua alma: encontre coragem para deixar para trás o que não existe mais. Como Cristo disse, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Volte toda a sua atenção para aquilo que quer viver em você e que você tenha negligenciado ou não tenha dado o necessário apoio. Deixe o amante, artista ou aventureiro que existe em você desabrochar e pare de usar o seu intelecto e ego para matar essas suas partes criativas. Esse ser que está tentando emergir vai trazer nova vitalidade à sua vida. Jesus sempre nos deixou palavras que despertavam em nós a nossa inteligência, a maneira como nós realmente temos que interpretar o Evangelho, como eu digo, daquilo que realmente nós precisamos nos transformar a partir dessas palavras que são realmente fogo para o nosso espírito, aquele fogo que acende e o fogo que nos reanima. A palavra de Jesus, quando nos diz para que possamos, de alguma forma, deixar no passado aquilo que é passado. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então, quantas vezes nós estamos dando atenção a coisas que estão simplesmente mortas? Existem algumas energias na nossa vida que são energias mortas. Como o texto nos diz, aquilo que precisa ser aceitado, aquilo que precisa ser transformado, a partir da nossa consciência. Então chega um momento da vida que você precisa deixar.
partir algumas coisas. Existem outras coisas que simplesmente precisam ser renovadas. E aí eu volto a falar com você sobre a fé. Como é que anda a sua fé? Eu me lembro que eu estava num momento da minha vida tão desanimado e tão sem fé, tão sem expectativa diante de algumas coisas, passando por tratamentos espirituais de toda ordem, mas faltando alguma coisa dentro de mim. E eu me lembro que a vida me deparou com uma situação muito, muito difícil. Uma situação que eu não aguardava e que me desafiou muito. Ao mesmo tempo, naquele dia, eu senti tão fortemente a ligação com o plano superior novamente. E eu acredito que, às vezes, a gente tem que dobrar o joelho. A gente tem que dobrar o joelho, né? Às vezes a gente tem que cair para que a gente possa olhar para o céu, metaforicamente, né? Olhar para o alto. E às vezes a vida faz isso, a gente cai. Porque a gente ainda está no aprendizado de como ir pelo amor e de como acreditar que esse amor é o caminho para tudo. Mas às vezes a dor ela vem para depurar, ela vem às vezes para nos reaproximar. Então tenha certeza que nada que está acontecendo na sua vida, nada que está acontecendo na minha vida, nada é em vão. Nada foi em vão. Tudo pode ser uma ponte, não precisa ser uma pedra. Sempre dá para a gente atravessar para um outro lado a partir do nosso processo de conscientização. Então, sim, é preciso que a gente recupere essa fé viva. E a fé é a crença também no positivo. Não dá para a gente continuar tendo uma fé de fim de semana, ou uma fé na hora que as coisas vão mal. Eu preciso me colocar na vida de um jeito mais positivo. Eu preciso exercitar isso. A questão é que quando o assunto é renovação, muitos de nós estamos dando desculpas. Desculpas para não mudar, desculpas para não evoluir. Eu escutei uma coisa bárbara, né, que falava assim que... é um discurso popular também, né? Quando a gente fala assim... a minha vida está do jeito que Deus quer. E aí o palestrante disse assim... se a sua vida estivesse como Deus quer, ela estaria espetacular. Nós colocamos muito para Deus a responsabilidade que a nossa vida não vai para frente. A espiritualidade, como eu sempre digo, só trabalha com você se você trabalha com ela. Jesus disse para você, vai e a tua fé te curou. O tempo inteiro, ele falava para nós da importância de nós estarmos presentes no processo da mudança. No processo que as coisas realmente aconteçam. Se tiveres fé, como um grão de mostarda. Se tiveres fé realmente, poderias falar para esse monte te move. E o monte é assim. É a adversidade. Que nós podemos sim ultrapassar grandes adversidades. Mas nós precisamos aprender cada vez mais a fazer esse processo de conscientização. Que a nossa mente, ela precisa de higienização. Como nós tomamos um banho físico, a nossa mente também. Nós precisamos descarregar o que é sombra dentro de nós. Eu vou ler um trechinho agora do livro Filosofia Espírita, pelo Espírito de Miramês, que diz o seguinte: em toda a investida que sofremos das sombras, devemos confiar o nosso amor para com o Cristo, sem perder de vista a esperança na vida reta.
Quem é seguro em si mesmo da vida reta que leva, não teme as investidas do mal. Antes, confirma o bem ante todas as circunstâncias. Se por acaso andares em caminho com o que rouba, não faças o mesmo. Ensina-o a respeitar as coisas alheias. Se porventura fores influenciado por ele, é porque estás na mesma dimensão de sentimentos. E se ele aceitar a tua influência do bem, é nota sonante que ele deseja melhorar. Isso será uma glória para quem se encontra ajudando. O mundo está cheio de fascinações para o mal. Não sejas instrumento dele. Procura integrar-te na falange do bem, porque ele sempre vence por ser força poderosa do amor. Experimenta ajudar a quem sofre, a falar com mais proveito ao companheiro, a trabalhar honestamente, a distribuir alegria e dar pão a quem tem fome. Que verás como o mundo de luz se abre em teu favor, convertendo as trevas em paz, as guerras em serenidade e o ódio em verdadeiro amor. Não julgues a ninguém pelo que sofres. Deus sabe melhor que todos nós por que isso ocorre. Nada acontece em vão. Tudo são lições imortais para a felicidade de todos. Vê que o Senhor está diante de ti. Ama-o ardentemente, que esse amor converter-se-á em paz para ti mesmo. Deixa eu ler o recadinho aqui. Cris diz: somos pequenos, aprendizado lento, estamos em aprendizado, como degraus. Eu acredito, Cris, que sim, o nosso aprendizado ainda é lento, mas nós temos uma grande parcela por conta disso, porque nós estamos distraídos. Poderíamos ir mais rápido se nos determinássemos em algumas coisas. Tudo na nossa vida é o quanto de tempo e investimento a gente está dando. Nós podemos pegar duas pessoas que não sabem violão. Uma pessoa se aplica, ela se disciplina. Ela vai às aulas 3 vezes por semana. Ela treina todos os dias em casa. Ela escuta. Ela compõe. Ela está em contato direto com o instrumento. Nós temos uma outra pessoa que vai 1 vez por semana, às vezes falta, às vezes pega o instrumento, às vezes não pega. Quem será que vai mais lento? Quem será que vai mais rápido? Aquele que se disciplina. Então eu acredito muito que a gente precisa também tirar isso, essa coisa de que a gente precisa ir mais devagar, né? Nós temos sim, um passo por vez. É isso mesmo, Cris, degraus. Mas o que acontece, às vezes a gente fica parado no degrau. A vida, então, pede pra gente sim avanço. Sabe? Aquilo que realmente precisa ser olhado, fazer uma vasculha dentro de você, né? Para que você possa realmente se perceber aonde que você tá. Para onde você tá indo, o que você tá fazendo. Isso é fundamental. Para onde que a gente está indo? Jesus falava assim para a gente também. Eis que faço novas todas as coisas. A importância de, como Jesus também falava, de nós nascermos de novo. Cada manhã você tem uma nova oportunidade. Nós temos uma linda oportunidade aqui. Quando a gente amanhece junto com o dia, o que a gente vai fazer de melhor hoje? Nós vamos repetir os mesmos erros? Nós vamos fazer do mesmo jeito? Ou nós vamos começar a refletir um pouco de forma mais profunda? Tem um documento, né, que foi encontrado de um bispo anglicano no século XII, né, num mosteiro. Ele diz assim: quando eu era jovem e livre, eu sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, eu descobri que o mundo não mudaria. Então, eu resolvi transformar os meus pais. Depois de algum esforço,
terminei por entender que isso também era impossível. No final de meus anos, eu procurei mudar a minha família, mas eles continuaram a ser como eles eram. Agora, no leito da morte, descubro que a minha missão teria sido mudar a mim mesma. Se tivesse feito isso, eu teria sido capaz de transformar os que me cercam. Então, essa mudança afetaria meus pais e, quem sabe, o mundo inteiro. Né? E quanto que, às vezes, a gente está muito preocupado realmente em mudar as coisas lá fora e aqui dentro, como disse a mensagem também que a gente leu, tem muita poeira, né? Então, precisamos refletir. A Val diz assim: bom dia, precisava muito ouvir isso. Sabia que tinha que fazer, mas me achava velha para fazer. Idade é apenas um número. Bora começar meu curso. Todo dia, né? Acordar. Você escolhe a cor que você vai dar para esse dia. Somos espíritos muito velhos, gente. Quantas experiências estamos passando, né? Gente, estamos mandando uma vibração muito carinhosa aqui nesse momento, a quem nos está colocando aqui os problemas de saúde, tá? Vamos confiar, tudo tem um propósito, e vamos confiar também que as nossas vibrações carinhosas vão chegar a todos os nossos entes, a todos aqueles que estão passando por dificuldades. Deixa eu pegar só uma mensaginha aqui. Aqui, o nome aqui da nossa amiga Penha. Recebe então esse carinho, viu? Um carinho para você, que os benfeitores espirituais possam pessoalmente dar um abraço em você, fortalecer a sua fé e que a gente possa junto envolver a sua mãezinha. Se possível, coloca o nominho dela, nós vamos estar vibrando juntos. A Tânia diz assim: Fernanda, a sensação que tenho às vezes é que estou subindo muitos degraus e quando eu acho que eu já estou quase lá, algo me faz rolar para baixo de novo. E esse algo são sempre os que mais estão do meu lado, que estou tentando ajudar. A gente perde ainda muito tempo, né? A gente ainda perde muito tempo na questão do que a gente tem que fazer lá fora, né? E aqui dentro a gente é uma atenção menor, né? Primeiro que a gente tem que ver os nossos processos de queda como um processo de fortalecimento. Logicamente que uma hora você não vai mais cair no buraco. Uma hora a gente vai aprender a desviar do buraco. A tua vida começa onde começam as tuas escolhas. Então sim, a gente tem um poder tão grande. Um poder tão grande mental, um poder de emanação de coisas boas, um poder de decisão. E a gente precisa começar a refletir a nossa vida. Como que está esse alicerce? Às vezes a gente coloca a nossa felicidade em condições externas, que a gente só vai estar bem quando as coisas começarem a estar bem lá fora. E não é assim, gente. Nós precisamos conquistar essa paz interna. Nós precisamos de muita oração. E não são contínuas palavras, e sim fazer esse processo de intimidade com Deus, com os benfeitores, com Jesus, com os seres de luz. Estela, Lu Faria, todos recebendo uma vibração de muito amor. Então a gente tem que lembrar, né? Novamente, a estudo do Jesus no Lar de hoje, o vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior, mas aquele que combater a iniquidade, a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. Você percebe como erva daninhas, às vezes, são os seus próprios pensamentos? Eu falei num outro estudo que a gente tem que tomar cuidado para a tristeza não virar ninho, porque ela vira depressão. A gente tem que tomar cuidado de a raiva não virar ninho e aí virar ódio.
Ou seja, tudo que a gente está dando força. Às vezes a gente olha as pessoas doentes do nosso lado, claro que a gente se comove. O problema é que a gente se envolve de uma maneira que aí você não pode mais ajudar. Nós só podemos ajudar os outros quando nós construímos de alguma forma uma certa, sim, sempre a compaixão, mas a consciência de que saber o que é do outro e o que é teu. Você sempre pode ser um bálsamo. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para nos ajudar, mas nós não podemos trilhar a trilha do outro. Então, a gente só pode trilhar nosso caminho. Então, nós precisamos realmente parar de apontar o dedo para os outros e voltar realmente essa consciência do que a gente precisa melhorar. No Evangelho, ainda falando sobre o homem de bem, ele nos diz assim: o homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer o seu espírito nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, no qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderás lhe dar é pô-lo ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição, e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então, tem tanta coisa, né, gente? Tem tanta coisa para a gente rever dentro da gente. A gente não pode ficar parado no tempo, no arrependimento, né? A gente às vezes fica preso naquilo que não fez e às vezes a gente não vai para frente também. Então, como eu falei lá no comecinho do Evangelho, para a gente respirar, né? Para a gente soltar aquilo que não é nosso, os excessos. Então, assim, a gente perceber realmente o que está de excesso e o que a gente precisa modificar. Vamos estudar agora um pouquinho da questão das desculpas. Por que a gente não muda? As principais desculpas para não mudar. Eu quero que vocês escutem com atenção para ver se vocês se identificam com alguma delas. Primeira coisa que você tem que saber é que você só muda se você quer mudar. Então, essa história de que o outro deveria estar aqui assistindo esse programa, né? O outro deveria fazer o que você acha que deveria, seria muito bom para o outro. Nesse momento é bom para você. É por isso que você está aqui. A gente não cai de paraquedas nas coisas. Cai porque a alma procura. Então, tudo a seu tempo. Nós podemos convidar as pessoas, nós não podemos impor que as pessoas vão conforme os nossos passos. Então, temos sim que aguardar que cada um, à sua maneira, vai. E aí, como a gente fez no nosso estudo, alguns vão mais lento por opção. E outros vão despertar mais rápido. Depende muito da nossa consciência e do que realmente você quer. Então tá, a mudança só vai acontecer se você sentir a necessidade de mudar.
Às vezes tem um monte de coisa que as pessoas estão falando para você. Você precisa renovar, você precisa mudar, né? Mas você não vai. Aí você escuta assim, santo de casa não faz milagre. Sim, às vezes não faz, às vezes você fica bravo que uma pessoa lá de fora falou a mesma coisa que você falava, né? E aí, poxa, escutou a pessoa de fora, escutou o palestrante e não me escutou. Tudo a seu tempo, gente. Tem sementes aí adormecidas, como a gente também leu um dos textos. Tem coisas, às vezes, que só estão adormecidas, mas não significa que elas não estão ali, de alguma forma, tem um processo. Então, tudo a seu tempo. Às vezes, sim, é um processo de dor, às vezes é um processo de doença, às vezes é um processo de perda. De alguma forma, a gente vai ser empurrado, até o ponto que a gente vá pelo amor e não vai mais pela dor. Nós precisamos entender as resistências que nós temos. As resistências que você tem para mudar, às vezes elas estão ligadas pelo medo que você sente. Às vezes você tem alguma sensação que vai perder alguma coisa. Então, cada caso é um caso, a gente precisa analisar. E vamos escutar as desculpas principais por que a gente não muda. Eu já passei da idade. Se eu fosse mais jovem, privar-se das coisas que se quer e pode fazer na vida por questão de idade é uma grande autossabotagem. É uma forma de se penitenciar por uma coisa que não é crime. É um fato natural da vida. Envelhecer. Segunda desculpa. O mundo é assim, não adianta querer mudar. Por trás dessa aparente resignação, existe uma grande covardia, um grande comodismo que nos leva a não tentar mudar, nem ao menos o que está ao nosso alcance, e é da nossa competência. A maioria das situações que me incomodam foram criadas por pessoas de carne e osso, como nós. Portanto, podem ser modificadas por pessoas de carne e osso, como nós. É o meu destino. Ou você pode falar também, espírita, é o meu karma, né? É muito confortável apoiar-nos na ideia de que existe um destino por trás de cada coisa que acontece conosco. Nesse caso, nós não precisamos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Nós não temos escolha, já que tudo nas nossas vidas já está programado, devidamente escrito nas estrelas. Mas a tal força no destino é, na verdade, a força das nossas escolhas, das nossas ações e omissões, aqui e agora, no presente. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de você? O medo da reação das outras pessoas. Na verdade, o que os outros pensam de nós não é e nunca foi da nossa conta, exceto na hipótese em que os outros sejam um juiz da vara de família ou um fiscal do imposto de renda. Fora isso, pensar no que os outros pensam ou deixar de pensar a nosso respeito é imaginar que somos de tamanha importância que os outros reservam boa parte dos seus pensamentos para nos analisar e criticar. O medo da reação das outras pessoas é, de longe, o principal freio a todos os nossos projetos de mudança. Para se ver livre da opinião e da oposição de outras pessoas, existe algumas receitas. Primeira, mantenha o foco nas coisas que você quer realizar. Segunda, fortaleça ao máximo a sua autoestima, de modo a poder ficar autocentrado aí em você e contar com todo o seu apoio nos momentos que mais precisar. Outra desculpa. Não há realmente nada que eu possa fazer. Será que você já fez do jeito certo? A gente tem tantas possibilidades de fazer as coisas, né? E isso também é uma desculpa.
Às vezes é o medo que está por trás ditando regras. Medo de errar, medo de arriscar, medo de fazer, medo de não dar certo. Eu conversava com uma cliente de terapia esses dias sobre isso, de que às vezes nós pensamos em plano B sem ter percebido se o A deu certo ou vai dar certo. Então a gente já joga a toalha, a gente nem chega a tentar, ou a gente já joga poeira em cima do nosso sonho, em cima daquilo que a gente vai fazer, por medo. Então realmente nós temos que analisar como a gente está se posicionando, né, diante dos nossos começos, das nossas continuidades. Bons tempos foram aqueles. Viver aqui agora é a mesma coisa que estar em sintonia com o presente, adaptado às circunstâncias que o presente nos oferece. Aqui, nesse momento, agora, nesse lugar. A gente precisa então se readaptar. Tem muitas pessoas aí vivendo de nostalgia e estão esquecendo de viver essa atualização, né, que o momento pede para a gente, né? Não vale a pena. O medo de arriscar nos manda dizer que as uvas estão verdes, como na fábula de Esopo. Outra. Bem que eu gostaria, mas não me deixam mudar. Olha a frase aí. Deus é testemunha da vontade que eu tenho, do esforço que eu faço para mudar, mas é meu chefe, a minha mulher, a minha empresa, a cidade onde eu moro, os vizinhos, tem sempre alguém que é a pedra no seu sapato, né? Ainda que os outros tenham essa extraordinária capacidade de impedir o nosso crescimento, o que é absolutamente falso, ainda assim nós continuamos sendo os únicos responsáveis em administrar as nossas vidas. Então você é o responsável pela sua vida. Você é o responsável pelo como você tem coordenado a tua estrada. É a vontade de Deus que seja assim. Falamos agora há pouco, né, sobre isso. Não há injustiça maior para com Deus quando dizemos que Ele é que não quer que nós mudemos, cresçamos e melhoremos. Jogar nas costas de Deus a responsabilidade pelas coisas das nossas vidas é a mesma coisa que recusar a vida que Deus nos deu. Viva por mim em meu lugar, Senhor, porque eu estou com muito medo de viver. Próxima nos fala sobre não fica bem ou pega mal. Então, toda mudança é exatamente uma alteração de alguma ordem instituída. Uma mudança que preservasse tudo como está, seria uma mudança que não muda nada, ou seja, uma falsa mudança. Assim, que por medo de assumir qualquer tipo de conduta que vá contra a ordem instituída, nós acabamos por não mudar nada em nossas vidas. Não tenho tempo. Ai, gente, é a campeã, não é? Então, você não tem tempo ou você não está afim? Porque quando é uma coisa que você está afim, você arranja tempo, você arranja energia, arranja tudo, não arranja? Então, vamos pensar direitinho aí nessa desculpa. Outra, isso é muito difícil, eu não vou dar conta. Toda mudança exige processo o quê? De investimento, esforços, paciência, disciplina. Às vezes passar por algumas frustrações, começar de novo. Então, também é uma desculpa. Outra das nossas desculpas, se eu tivesse mais dinheiro. A maior parte das coisas que você precisa fazer independe de ter ou não dinheiro. Dinheiro é uma consequência. É interessante falar que a prosperidade não é só dinheiro, como algumas pessoas pensam. É fazer a sua vida andar. E ela começa por você mesmo, pelo seu estado de espírito. Outra desculpa, eu quero pensar melhor antes de me decidir. Vamos deixar para um momento mais oportuno? Quantas desculpas dessas você já deu para o vendedor que bateu na sua porta?
nós deixamos um monte de lacunas abertas, né? Comunicações que não são claras, né? E adiamentos de coisas que a gente poderia fazer. Isso aí eu já tentei várias vezes. Como eu falei anteriormente, será que tentou do jeito certo? Outra campeã nossa é: segunda-feira eu começo. Sem falta. Quem quer mudar não espera segunda-feira, gente. Você começa com passinho hoje. Se eu tivesse alguém para me dar uma força. A mudança, gente. A mudança, ela começa, como eu falei, é um processo de decisão. Então, mudar dá medo? Mudar dá medo, né? Porque a nossa mente, ela fica criando aquela imagem negativa. Então, parece que a nossa mente, tudo que está acontecendo, a gente leva para o pior. Se aconteceu uma doença para a gente, uma doença para outra, aconteceu algum caos lá fora, a gente só vê a parte ruim das coisas, né? Deixa eu só pegar aqui um trechinho da transição planetária. Tânia perguntou sobre o livro. Tânia, são alguns livros, alguns artigos. Eu depois em off posso te mandar esse artigo aí dos passos para a mudança, tá bom? Então, a gente está num momento de transição, né, planetária. Tudo o que está acontecendo, o nosso planeta, ele está aqui, de alguma forma, a gente está passando por uma grande renovação. E o livro Transição Planetária, né, que trouxe o espírito Manuel Filomeno de Miranda pelo Divaldo, ele fala assim, um trechinho: estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami no Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte desse processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos calcetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardadas. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta, para dar o seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Para que, na Terra, sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Esse trechinho da Gênese, né, de Allan Kardec. Então, gente, assim, não tem tempo mesmo mais para perder. Nós somos responsáveis por evoluir o nosso planeta. Qual é o problema que o planeta está passando? Nós.
Então não dá para a gente curar nenhum caos no mundo se a gente não curar dentro da gente cada uma dessas feridas, cada uma dessas coisas que você tem que fazer as pazes aí dentro. A Joana falando um pedacinho aqui, que vou muito bem na doutrina, depois dou parada e nunca me evoluo. Joana, a gente vai em trancos e barrancos na nossa evolução. Tem um chamado para cada um de vocês. Cada um de nós fomos chamados pelo Cristo quando esteve aqui. Esse chamado é para que a gente faça parte desse grande grupo de emissários celestes, para que a gente possa ser a nova geração, para que a gente possa trazer outras novas gerações. A gente precisa começar a mudar. Eu penso que tem muita coisa errada na área dos relacionamentos, na área de tudo, como as pessoas lidam com as outras. Nós temos ainda muitos vícios, muitas perturbações morais, muita preguiça. Nós temos muita coisa para trabalhar. Mas nós sempre vamos ter isso. A estrada livre, para nós decidirmos para onde nós vamos. Nós não vamos poder reclamar depois pelo que não fizemos. Ninguém vai arrastar você a fazer o que você não queira. Você mesmo se coloca no processo de dor e de aflição pelas suas escolhas. Você mesmo se coloca em atração com processos obsessivos, perturbatórios. Então, você tem que começar a olhar. Olhar a tua cabeça como tá, gente. Como que está o seu coração. Cuidado mais uma vez com aquilo que se torna ninho. Eis que façam novas todas as coisas. Precisamos renovar as coisas. Tudo aquilo que não tem movimento é energia parada na tua casa, é energia parada na tua vida. Tem um monte de copo, como eu digo, no teu armário que não usa. Tem um monte de coisa no teu guarda-roupa que não usa. Tem um monte de coisa encaixotada. Isso são energias estagnadas. Da mesma maneira, como Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tudo que está dentro de você que é peso morto. Às vezes peso morto é a maneira como você está pensando, você está digerindo a sua vida. A qualidade dos seus discursos. Tem uma hora que você tem que dar um corte na sua cabeça e falar, para de ir para esse lugar. Ocupa a tua cabeça com coisas boas. A vibração é construída disso também. É de decisões, são coisas que você vai começar a fazer. Como a amiga nossa disse agora há pouco, ótimo, eu vou começar um curso. Ótimo, nós precisamos continuar a aprender. Ah, você já leu todos os livros? Leia de novo e leia novos. Aprenda novas coisas, aprenda e escute a mesma coisa de pessoas diferentes. Porque ninguém é detentor da verdade. Nós precisamos abrir a cabeça, abrir o coração, esticar o leque do nosso conhecimento. Aprenda como você funciona. Procura detectar aí dentro se você não está sendo alvo de um monte de coisa de energia parada aí. Recicla a sua vida. Faz uma faxina na tua casa, literalmente. A tua casa física. O que precisa ser pintado, o que precisa ser jogado fora, coisas que estão quebradas. Aí dentro também, como que o teu coração tá. Precisa de conserto, gente. Não dá para colocar tapetinho em cima das coisas. Elabora uma rotina positiva para a tua vida. Não deixa a tua mente parada, não. É rotina antes de deitar. Se você está fazendo uma prece, se você está higienizando sua casa. Como está a qualidade das suas energias para você dormir bem. Para você acordar bem. Se tem situações difíceis, como os textos nos falaram.
Você não precisa rodar com as coisas. Se os outros estão com problemas, você pode assim estender a mão, mas você não pode caminhar tudo por ele. Então tem aquela parte que ele tem que mudar de vibração. E você não tem que entrar na dele. Apresenta para ele a tua paz e não entra na guerra do outro. Da mesma maneira, às vezes a gente é a guerra. Às vezes é a guerra que a gente está dando para o outro. Então vamos parar de entrar em assuntos desnecessários, alimentar intrigas, alimentar fofocas. Vamos falar de coisas positivas, senão aprendermos a ficarmos mais quietos. Em alguns momentos da tua vida, a mudança é de ambiente mesmo. Esse ambiente não está te ajudando a evoluir. As coisas que você está fazendo não estão te ajudando a evoluir. Às vezes você está no lugar errado, sim. Então, nem tudo é para você aceitar. Você tem que aprender também a ser guerreiro. Estou com uma preguiça. Sim, você tem que enfrentar essa preguiça, porque ninguém vai te tirar da cama à força. Crie uma rotina positiva. Às vezes algumas pessoas estão fazendo as coisas de forma errada. Fernanda, comecei a ler um livro lá na minha cama, mas eu sempre durmo. Por que será? O ambiente da cama não convida você a dormir e relaxar? Cria o momento certo para as coisas. Elimina distrações. Desliga um pouco o telefone. Se você vai estudar meia hora por dia, se concentra naquilo. Não tem mais nada naquele momento. As coisas que edificam seu espírito não é para você ficar interrompendo. É importante, é tão importante quanto a saúde do teu corpo. Não esquece dele também. Um trecho do André Luiz fala assim: que a gente possa admirar as estrelas, mas não esqueça de olhar os sinais do trânsito. Nem tão lá, nem tão cá. Nós precisamos viver as coisas daqui também com sabedoria. As coisas inteiras. A hora que você tem que aqui pagar conta, a hora que você tem que trabalhar, arregaçar a manga, consertar, né? Consertar uma parede na tua casa, né? A Marta fala assim: as mudanças são difíceis, mas não impossíveis. Marta, eu aprendi assim com um professor a tirar essa palavra do meu vocabulário. Ele falava: não usa difícil, e sim desafiador. Porque quando você pensa num desafio, é possível, você vai encontrar as estratégias certas para isso. E vai se colocar. Quando você fala que é difícil, e dentro do nosso vocabulário tem muito disso, Marta. Né? Da gente achar as coisas muito difíceis, pesadas, e a gente já nem tenta porque é difícil. Como eu falei da história do plano B, né? Eu já vou pro B e pro C porque eu acho que não vai dar certo. Então a gente tem que mudar assim esse pensamento mais positivo. As palavras que saem da nossa boca, elas têm que ser mais vivas, com energia. A gente parar de se contaminar com o que o mundo faz da maneira como é lá fora. Isso é um aumento de vibração. Não tem mais difícil para você nem para mim, gente. Tem desafios, e desafios são possíveis. Não dá para você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Cada uma dos nossos desafios, cada um sabe daqueles que tem. A Yara pergunta assim: quando a família parece que não se encaixa, como mudar os vínculos? Quando no seu círculo familiar, mães, irmãos parecem que te puxam para trás. A gente só é puxado para trás porque a gente está dando essa permissão. Nós temos que segurar a nossa vida bem firme e respeitar que cada um está num momento. Nós não estamos em cada uma das nossas famílias por acaso. Nós estamos com um objetivo. Então, o objetivo cada vez mais da gente aprender, da gente ensinar, sim, da gente trocar, mas a gente não deixar de se colocar na hora que nós precisamos lutar pela nossa própria vida. Às vezes a gente vai ter que falar um monte de nãos,
porque é a tua vida. Às vezes você vai ter que se distanciar de algumas coisas para que as coisas deem certo. Então, cada situação é uma situação. Vamos olhar nossa vida com muito carinho. Vamos acreditar que é possível sim. Que esses desafios são possíveis sim. Que cada vez a gente pode mais compreender, observar, refletir, pedir a intuição certa para que recebamos esse fogo no nosso espírito, capazes de fazer as mudanças que mais precisamos. Pensamento positivo, então. Luz no seu coração. Muita, muita, muita energia positiva. A quem me pediu os textos, os passos da mudança, entra na minha página Luz do Espírito Fernanda Temple, que eu compartilho lá com vocês. E lá meu trabalho no Facebook também. A gente está sempre fazendo alguns bate-papos também sobre inteligência emocional. Vocês podem acompanhar lá também meu trabalho como terapeuta. Um grande abraço para vocês. Muita paz no coração, muita luz. Continue tendo uma semana maravilhosa. A gente se vê na próxima segunda-feira, das 8 às 9, aqui pela Rede Amigo Espírita, com o nosso Evangelho na Rede. Grande abraço a todos vocês e gratidão pela participação.